Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para falar sobre os livros que eu li durante o mês de abril. Comecei vários livros, mas eu finalizei poucos. Mas vamos conversar primeiro, então, sobre aqueles que eu iniciei, mas que não deu tempo de finalizar dentro do mês. Começamos então com Tinta, Sangue, Irmã Escriba, que eu cheguei até a página 56, e esse é um livro publicado pela editora Planeta, com 432 páginas. Eu já comecei bem no finalzinho do mês, então não finalizei porque não tive tempo mesmo, mas a história me prendeu muito e eu já estou dando continuidade na história agora no mês de maio. Na mesma pegada de Tinta, Sangue, Irmã Escriba, eu também iniciei já no finalzinho do mês Fauna Inexplorada, que é um livro de poesia nacional publicado independente pelo autor Antônio Henrique Peixoto de Almeida. É um livro que fala sobre meio ambiente é a minha área de formação, então eu fiquei curiosa para conhecer uma história ficcional com esse tema. Mas como Tinta, Sangue, Irmã Escriba, eu não tive tempo de me dedicar a essa leitura, então ela ficou aí para o próximo mês. Eu li bem pouquinho, eu li só até a página 24, então foi realmente bem pouquinho e eu só li o que contava ali na sinopse, então eu não consegui me aprofundar muito na história, mas pretendo finalizar essa leitura muito em breve. Agora, quanto ao livro O Mar Me Levou a Você, publicado pela editora seguinte, eu iniciei em março e desde lá eu não peguei mais nesse livro, mas eu quero finalizar. O único problema dele é o gênero, é um livro de romance bem leve, não é muito da minha zona de conforto, então eu tenho que estar na vibe para ler esse livro. Mas vem aí em algum momento, eu quero muito finalizar, porque é um livro nacional e eu sempre gosto de estar lendo livros nacionais. Então, vem aí a finalização da leitura desse livro, mas vamos com calma, para eu não entrar de ressaca literária. Chegamos na parte das leituras coletivas. Eu acabei perdendo dois debates por motivos diferentes e aí eu também não consegui finalizar as leituras. O primeiro foi esse aqui do Clube Estação Literária, que é Assassinato no Expresso do Oriente, publicado pela editora HarperCollins, e é um livro bem curtinho, com menos de 200 páginas, e apesar de ser capa dura, é bem levinho também. Nesse eu só li o primeiro capítulo, então eu não tenho muito o que opinar sobre a leitura, mas é um livro da Agatha Christie e eu espero gostar dessa autora. Então, apesar de não saber, né, exatamente o que eu estou achando da leitura por ter só lido um capítulo, eu ainda assim tenho expectativas de gostar da escrita dessa autora e, quem sabe, no futuro próximo, conhecer outras histórias dela. Outra leitura coletiva que dessa vez eu meio que abandonei. Não gosto de abandonar livros, eu gosto de ler até o final para falar mal com propriedade. Mas nesse caso, nós temos uma romantasia nacional publicada pela editora Record e escrita pelo Babi Assetti, que é uma autora nacional, com uma pegada mais contos de fadas, e não é esse subgênero da fantasia que eu gosto. Então, foi um livro que não me agradou muito. Então, eu pausei a leitura. Talvez um dia eu pegue, mas eu não tenho pressa para ler essa história, porque eu confesso que ela não me pegou tanto. Muitas pessoas no grupo gostaram desse livro, mas esse início, para mim, deixou um pouco a desejar. A galera que leu esse livro disse que o final dele pede uma continuação e nós não temos o segundo volume. Então, talvez depois que lançar o segundo volume, eu pegue esse livro e leia de uma vez só. Então, não está no meu radar de próximas leituras, mas quem sabe algum dia eu não finalizo esse livro aqui. Ainda na pegada leituras coletivas, eu li Amanhecer, o quarto livro da saga Crepúsculo. E essa foi uma leitura coletiva extra, na verdade, uma maratona de leitura feita no Starbook Club. E era para ser lido agora, em maio. Porém, eu peguei ele na última semana de abril, porque eu pensei que eu demoraria para ler esse calhamaço de quase 600 páginas publicada pela editora Intrínseca, mas não foi o caso. Eu devorei esse livro como eu devorei todos os livros da saga Crepúsculo. Porém, esse não foi o melhor livro da saga para mim, e eu vou explicar o porquê. Acho que ter assistido o filme Amanhecer Parte 2 e também Parte 1 me colocou muitas expectativas e que não foram necessariamente atingidas por esse livro. Esse é um livro bom, tá? Eu gostei da história, mas eu esperava um toque de ação a mais. Por quê? Nos filmes nós temos dois embates, um em cada parte. Então, na parte 1 de Amanhecer nós temos o embate entre os Cullen e os Killlet,
O que não acontece no livro, esse embate, não acontece de jeito nenhum, e isso me frustrou um pouco, porque eu pensei que aconteceria. O segundo embate que eu pensei que aconteceria é aquele que acontece entre os Scully e os Scully, mais, né, os amigos dos Scully, e os Volturi. E esse embate até acontece, mas a parte da ação não acontece. E isso me frustrou muito, porque eu queria um pouco mais de ação, eu queria um pouco de batalha, e não teve, não me entregou. Outro ponto é que nós conhecemos ali a alma gêmea do Jacob, né, que é um personagem favorito para mim, eu gostei muito dele. Só que não fica claro, não fica explícito o destino do Jacob, sabe? Com essa alma gêmea dele, que é, né, já vou falar porque eu acho que todo mundo conhece, é a Renesmee, filha da Bella. E eu queria que a gente tivesse uma certeza de que eles vão ficar juntos, que eles vão ser felizes. E o livro não entrega isso, deixa no ar, deixa em aberto. Eu entendo que é para dar um pouco de livre-arbítrio para a Renesmee escolher, eu queria que eles fossem felizes e queria ter certeza de que eles vão ficar juntos, mas esse livro não passa essa certeza. Isso me frustrou um pouco. Porém, nós temos uma coisa muito legal aqui, que é o ponto de vista do Jacob na parte 2 desse livro, que é uma parte até que grande. Então eu gostei muito, dei muita risada, consegui entender muito mais ali do funcionamento da matilha. Então, foi um livro bom, tá? Apesar de eu não ter achado tão bom quanto o filme, mas eu gostei da experiência de leitura e com certeza é um livro 5 estrelas para mim. Sobre a sinopse do livro Amanhecer, eu vou contar, apesar de ser o livro 4 da saga, então seria um certo spoiler. Mas como é uma história muito conhecida, eu acho que não tem problema. Nesse momento, nós estamos acompanhando o casamento do Edward com a Bella e todas as consequências que esse evento vai causar na vida deles. Então, a gente parte desse princípio e muitas coisas acontecem. E eu gostei muito do ritmo, gostei muito dos personagens. E Crepúsculo é com certeza uma saga que eu guardo com muito carinho no meu coração. Outro livro 5 estrelas que eu li durante o mês foi Babel ou A Necessidade de Violência, um livro publicado também pela editora Intrínseca e escrito por uma das minhas autoras favoritas, que é a R.F. Kuang. Eu amo as histórias dessa autora, na verdade eu só li esse livro e uma trilogia, mas já sou completamente apaixonada pelas histórias dela, porque são sempre histórias que trazem uma crítica social muito forte e um sistema de magia extremamente inovador. Inclusive, eu acho a Kuang e a Rachel Gilad excelentes nesse ponto, porque ambas conseguem inovar no sistema de magia e trazer sistemas de magia para as histórias que a gente nunca imaginou. Então, é um ponto muito positivo para mim. A premissa de Babel é a história de um jovem, o Robin Swift, que perde toda a sua família numa epidemia e é resgatado e adotado por um homem, um professor, que é o Richard Lovell. Ele então é levado, né, de Cantão, na China, para Londres para que ele possa estudar em Oxford. Só que o Robin ele tem um papel fundamental por conta da nacionalidade dele. Então, a gente vai falar nesse livro muito sobre imperialismo, sobre xenofobia também. É um livro muito triste, muito sofrido, como todos os livros da R.F. Kuang, mas com uma crítica social maravilhosa que eu gostei muito. Porém, no clube, algumas pessoas não gostaram tanto assim da experiência de leitura, porque é um livro ali de quase 600 páginas e com um desenvolvimento bem denso. Eu, particularmente, acho que isso faz sentido, porque nós acompanhamos o nosso protagonista. E ele, por muitos momentos, e na verdade em grande parte do livro, ele fecha os olhos para a realidade que está à volta dele e foca ali somente nos estudos e no que as pessoas esperam dele. Então, para mim, fez sentido esse desenvolvimento mais lento. Mas, no geral, é um livro denso. Eu fiquei o mês inteiro para ler esse livro. Confesso que ele deu uma atrasada nas minhas metas, mas valeu muito a pena, porque Babel, para mim, foi um livro 5 estrelas. Inclusive, se você quer fazer parte do Clube dos Leitores Fantásticos, um clube de leitura coletiva gratuito, onde nós só lemos livros de fantasia, volume único e duologias, entre em contato comigo. Eu vou te passar as regras e você vai ser adicionado ao grupo. E lá a gente vai poder conversar sobre nossas leituras, participar de atividades interativas e no final do mês um debate para contar tudo que a gente achou sobre o livro. É uma comunidade bem legal e você está super convidado para fazer parte dela. Para tentar salvar a meta de leitura do mês, eu apostei em livros mais curtinhos. E entre eles está Se Tu Me Quisesse, um livro publicado pela Isencor
e escrito pela Jadna Lana, que é uma autora nacional que eu gosto muito. Esse é um livro de fantasia volume único que se passa no Nordeste. Aqui nós acompanhamos o Dino, que é um mágico, e a Lila, que é uma forasteira, uma viajante com asas de ferro. Eles acabam se encontrando numa festa de São João, mas eles estão vivendo fases diferentes de suas vidas. Então, vai ser uma história de amor com muitos encontros e desencontros, mas é um romance muito fofo, eu gostei muito. Não sou muito ali do romance à primeira vista, do amor à primeira vista, mas o casal aqui me conquistou desde a primeira interação, então foi uma leitura muito fluida, muito rapidinha e que eu super recomendo. Nós temos muito da nossa cultura brasileira, então se você gosta de livros que se passam no Brasil, é uma excelente opção de leitura. Inclusive, a autora, né, sempre panfleta esse livro como um conto de fadas nordestino, e é bem a vibe que esse livro passa mesmo, tá? Esse livro veio pelo selo Candiário da Envincor, que é um livro com, né, capa brochura, uma diagramação mais simples, mas ainda assim bonita aos inícios de capítulo, com essas bandeirinhas de São João super temáticas, vários brindes, né, que apareceu aqui, vem junto. Também temos uma folha interna bem bonita. Então, é uma edição mais simples, mas que vale muito a pena. E, claro, a história, para mim, foi muito boa. E se você quer ler um livro nacional curtinho, né, para bater a meta, para deixar o seu coração quentinho, se também quiser, é uma excelente opção de leitura. E para finalizar, eu li também Robô Selvagem, também publicado pela editora Intrínseca, e é um livro com mais ou menos 280 páginas, porém é um livro com uma diagramação excelente e várias ilustrações. Então eu devorei esse livro bem rapidinho, porque é um livro infanto-juvenil, é uma história mais simples, mas com uma mensagem muito bonita, fala muito sobre família, sobre pertencimento, porque aqui nós acompanhamos a Rose. Ela é uma robô que acabou sobrevivendo, né, saindo ilesa de um naufrágio. Ela foi parar numa ilha não habitada por humanos e acabou sendo ligada ali por acidente. E quando ela é ligada, como ela é uma robô ajudante, ela vai tentar ajudar os animais da ilha e mudar completamente a convivência entre eles. Então é uma história muito bonita que eu gostei muito. Apesar de ser um livro infanto-juvenil, não ser para minha faixa etária, foi uma leitura que eu aproveitei demais e super recomendo, porque é uma história simples sim, mas com uma mensagem poderosa, sabe? Finalizei o mês então com 4 livros lidos, fiquei na minha média de leituras, 2 desses livros foram bem grandes, então achei que valeu a pena, graças ao bom Deus, eu fiz todas as leituras muito boas, não teve nenhum livro ruim, o que para mim já é uma vitória, significa que eu sei ainda o meu gosto literário qual é, então estou muito feliz e espero que o mês de maio seja tão bom quanto abril aí nas minhas escolhas de leituras. Já fiz a TBR, já saiu aqui para vocês e estou muito animada, tá, para conhecer essas novas histórias. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!